Sei que a prostituição carrega estigma sim, de qualquer modo o preconceito é ruim e perpassa a história no tempo. É prostituta, é pervertida, é puta, é rameira, é quem desperta o desejo e é companheira. Na verdade é trabalho que não dá pra negar. Sei que há muito tempo existe a prostituição. Eu fui a primeira puta para ter coragem de fazer uma tatuagem assumindo publicamente: eu sou puta. Sou puta com esse sistema, sou puta com essa corrupção, sou puta com esse congresso, sou puta com essa injustiça que está acontecendo na sociedade brasileira. Eu sou lusa, eu nasci em Santa Quitéria, Maranhão, interiorzinho do estado do Maranhão. E aos 13 anos eu vim pra aqui, pra João Pessoa, tinha 12 anos eu acho. Vim pra aqui pra João Pessoa, a minha tia que trabalhava aqui, já vivia aqui há algum tempo, aí me trouxe pra trabalhar em casa de família. Eu trabalhei como babá, como arrumadeira, cozinheira, passei um bom tempo trabalhando de doméstica. E aí minha tia, ela ganhou o bebê e não tinha que tomar conta da filha dela. Então ela alugou um quartinho numa vila e eu fui tomar conta da filha dela e ela trabalhava. Oi, tudo bom? Eu sou Juliana, sou garota de programa, tenho 30 anos, faço programa. Vou contar um pouquinho da minha história para todos vocês, entender um pouquinho quem sou eu. Meu nome é Tatiana, tenho 30 anos, sou de Guarujá, hoje moro em Campina Grande, na Paraíba. Aos 14 anos de idade, eu fui obrigada pela minha própria família a entrar no cabaré, me prostituir, para minha arrumadeira e para o meu pai. Passei um bom tempo, sou portadora de deficiência também, sofri preconceito pela deficiência e por ser uma prostituta. Muitas pessoas tinham preconceito de sair comigo no bordel, como eu posso dizer. Enfim, hoje fui uma pessoa também usadora de droga, fui moradora de rua, até um certo momento quando o Simpmac, a ONG de Campina Grande, chegou na minha vida fazendo trabalho na zona, certo? Com as profissionais do sexo. Meu nome é Milene Ferreira, sou de Campina Grande. Então, assim, a minha trajetória de vida dentro da prostituição começou depois que eu me separei, meu primeiro marido. Então, por alguns motivos financeiros, né, eu me vi numa situação difícil e fui com uma amiga, né, para trabalhar num bar. Que idade você tinha? Eu tinha 32 anos. Já não entrei na prostituição jovem, eu já entrei já bem madura, bem segura de mim, né, na verdade. Eu sou a Thaisa, nasci em Natal mesmo, sou natural de Natal. Cresci no meio de tudo, como minha mãe já trabalhava, batalhava, porque são 6 filhos. Eu fui criada com minha avó paterna, onde eu tenho muito orgulho de ter 2 mães, né? Apesar de uma ser a puta e a outra ser a conservadora, eu tive essas duas convivências, essas 2 experiências. Eu tinha 10 anos quando eu fui morar com minha mãe. Na verdade a gente já passava as férias, né? Mas morar com ela eu só fui depois dos 10 anos. Era história de modinha e as meninas começavam a namorar cedo, tinha de ficar um outro. Mas eu ainda me prendi até os 15 anos, 16, né? Porque eu não podia fazer feio, porque todo mundo já falava, então eu só podia perder a base com o namorado realmente, ficar com ele e tal. Onde minha mãe não aceitava nem o namorado e eu por birra mesmo disse que ia ficar e fiquei. E me arrependi até hoje. Porque para não dar o braço a torcer, eu realmente continuei com ele. Tive 2 filhos dele. E era aquela coisa de mulher casada, porque a pessoa que diz que é uma mulher casada e vive às custas do marido, não é puta. Que idade você tinha? Tá mentindo. Quando eu me ajudei eu tinha 17. A mulher que diz que ela é casada e vive às custas do marido, eu não deixo ele não, eu vou viver de... Ela é puta. Ela é puta porque ela tá com o homem, porque o homem dá de comer a ela. E é uma puta parada porque entrou num prato de comer, onde ela vai lavar as cuecas, fazer o almoço, arrumar a casa, escutar o estresse. Muitas vezes abre as pernas pro marido sem vontade. É a pior puta que tem.
Eu tenho 39 anos, sou mãe de 2 filhos, um rapaz de 24 anos, uma moça de 21. Tenho 2 netas. E assim, a minha infância, ela foi um pouco, eu sempre costumo comentar que um pouco assim, muito rápida. Porque eu fui mãe a primeira vez com 14 anos, a segunda ia fazer 18, e eu praticamente passei a minha adolescência cuidando dos meus filhos. Foi onde entrou a história da prostituição na minha vida. Eu, na verdade, a prostituição ela entrou como uma maneira de financiar e custear a vida dos meus filhos, por ser uma pessoa independente. Mas eu nunca vi a prostituição na minha vida como um meio de dificuldade, nem de vergonha, porque com esse dinheiro, eu costumo sempre falar, eu não vendo corpo, eu vendo fantasias. Profissional do sexo vende fantasia e não o corpo. E sou puta, porque eu sou puta mesmo e gosto de ser puta, e sou uma puta mulher. E uma puta feminista, uma puta dedicada, uma puta mãe, uma puta companheira. E minha vizinha, lá nessa vila onde eu morava, ela era prostituta. E aí eu era jovem, e aí saía muito, curtia com as colegas, não sei o quê. E minha vizinha dizia assim, Mailusa, tu passa a noite todo dia, mulher, por aí, transando, no outro dia tu tá lisa, nem um cigarro pra fumar, mulher, pro cabaré, não sei o quê. Aí eu dizia, não, mas eu acho que não quero não. Então vou falar pra vocês, eu comecei a prostituição com 14 anos, escondido da minha família todinha, ninguém sabia. A única pessoa que sabia era a minha vizinha, porque foi ela que me puxou pra prostituição. O primeiro lugar de batalha meu foi numa pista, que era um movimento bacana, mas eu digo, então bora, me aventurei. Aí como eu não sou experiente, não era experiente, eu fui de calça e blusa como ia pra igreja. Aí ela, não, Ju, tu não vai assim não? Eu digo, por quê? Ela, não, tu tem que botar um short rasgando prequito e uma blusa ou então um sutiã. Eu disse, então bora. Eu digo, agora você tem que me prestar, porque eu sou, né? Como é que eu vou falar pra minha mãe? Ela me prestou, eu fui pra noite. Foi durante a noite, de 10 a 12 horas da noite, eu no meio da rua. E eu era virgem. Meu nome é Eliana, eu nasci em Curitiba, tenho 45 anos, casei com 14, tenho 4 filhos, tenho filhos, sou vó, trabalhava no mercado, como caixa de mercado. Daí fiquei todo esse tempo, daí me separei, terminei de criar meus filhos sozinha. E o meu filho mais velho entrou nas drogas. Foi aonde eu me coloquei na prostituição, porque eu precisava arrumar dinheiro muito rápido para pagar um traficante de drogas, senão ele ia matar o meu filho. E o que eu ganhava era muito pouco, dava normalmente para sustentar a minha família. Daí eu comecei a ser prostituta. Fui trabalhar, comecei numa casa, onde estou até hoje. Foi aonde eu conheci Carmen, que eu precisei da ajuda da ONG para internar o meu filho. E conheci o trabalho da nossa ONG, né, que é Grupo Liberdade, Direitos da Mulher Prostituída. Fui criada no meio de 5 homens, eram meus tios, só tinha uma tia. E minha tia era do mesmo jeito, eu iria mandar nela. Minha avó dizia que como era irmão e era homem, ela tinha de aceitar, e ela dizia que não aceitava. Eu dizia que ela estava certa, eles também não mandavam em mim. Era meus tios, não era meu pai, nem meu pai mandava. Cheguei até a levar uma surra do meu pai e não fui criada com ele, porque eu disse que ele não mandava em mim, até porque ele não me criava. Aí a gente cresceu numa zona onde só tinha família de bem, prostituta e usuário de droga. Era onde a minha mãe legítima morava. Sim, tinha macumbeiro também, né? E não pode esquecer que tinha macumbeiro também. E eu achava o máximo. Porque realmente era o máximo, eu estava no paraíso. Criar meus filhos com a cidade que relatei anteriormente, consegui pagar até o 2º semestre do serviço social, fechei a matrícula por motivos de saúde. E uma das coisas que me fez realmente sensibilizar e conscientizar o que me fez ficar sensibilizada e politizada e procurar direitos e deveres da minha categoria profissional do sexo foi a questão da violência,
da não identidade assumida, né? De conversar com essas mulheres que nós não estamos fazendo nada ilegal e que não precisamos nos esconder dentro de uma ficha de posto de saúde, dentro de um curso profissionalizante ou dentro de uma profissão. Isso me tocava muito, quando eu sempre fui assim atrevida em dizer: sua profissão, profissional do sexo. Moça, não posso pôr isso aqui. Pode sim, mas eu sou profissional do sexo. Mas você é aluna do serviço social? Também. Eu posso ser profissional do sexo, eu posso ser assistente social, eu posso ser o que eu quiser. O mundo é livre. Que liberdade é essa que temos e não pode exercer? Naquela época eu tinha 15 anos, queria viver, era massa demais. Tinha as colegas tudo da minha idade também, a gente saía aquela turma, né? Curtir, mantinê, não sei o quê. Naquela época era rancho, né? Clubes, não sei o quê. E aí a gente curtia muito. Aí um dia ela disse assim, ela começou comigo, a minha vizinha começou comigo: olha, eu sou prostituta há tanto tempo, não sei o que, ganho meu dinheiro, sou cheio dos meus filhos, não sei o que. Você é nova, você pode, né, arrumar alguém pra te ajudar, te sustentar, não sei o que. Eu tá. Aí eu fui pro cabaré. Primeira vez que eu cheguei lá e comprei uma coroa. Caramba, esse coroa pagou super bem. E eu fiquei tão feliz no outro dia, fui pro cabaré, comprei uma sapato, não sei o que. Caramba, então acho que é por aqui, né? Eu não queria perder a virgindade, mas também não queria aquilo pra mim. Porque minha mãe sempre falou: quem sai com mulher puta, isso é aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse: o que é ser mulher? Porque eu nunca tive a orientação sexual da minha mãe. Nunca tive. Minha mãe nunca disse que mulher e homem, não sei o que, não sei o que. Minha mãe nunca falou que um homem transa, goza, faz isso. Então eu queria ter essa experiência comigo. Então eu fui lá, chegou um coroa, eu reneguei porque era velho e feio. Chegou um boy, eu não queria, porque eu não gosto de boy. Aí chegou uma pessoa com 45 a 35 anos. Eu aceitei porque ele era bonito, tá, gente? Não foi nem o dinheiro, porque eu não sabia nem cobrar. Fui tão burra também nessa época, nesse dia. Aí fui, eu disse a ele: eu sou virgem. Aí ele: você é virgem, que coisa nenhuma. Eu disse: eu nunca bebi e nunca usei droga. Aí ele fez: então toma uma cerveja. Aí eu comecei a tomar cerveja, eu tomava não, eu virava assim, ó, pra ver se eu ficava bêbada logo de uma vez, pra ver se eu tirava coragem. Então a gente teve uma relação sexual. O povo dizia que doía, eu não senti nada. Nada. Nem sei como é que foi. Se doeu, se não doeu, porque eu tava altamente, né, alcoólica, tava bêbada demais. No outro dia eu levantei, olhei pra chão, olhei pra cama, vi a droga que eu fiz, né? Porque aquela pequena porção de sangue. Eu disse: tá, sou mulher. Agora que eu vou fuder mesmo, né? Vou fuder linda com força. Quando chegou Milena Ferreira, coordenadora, ela me ajudou, me criou como uma filha, me deu apoio para me sair daquelas drogas. Hoje eu me tornei uma cantora profissional, não vivo mais da prostituição. Hoje eu só acompanho o trabalho das meninas nos eventos, para mostrar que eu nunca esqueci do que a Zona fez comigo. Me mostrou ser uma mulher de fibra, uma mulher de caráter, uma ponta considerada. Isso que eu posso dizer. Você morou no cabaré? Morei durante 3 anos. Durante 3 anos, saiu de casa? Eu saí de casa com 14 anos. E era só você de menina? Não, são 3 meninas, 4 meninas e 2 homens. Só você foi pro cabaré? Só. A dona do cabaré que me tirou da rua, me deu um lar, que é a dona Moça, o nome dela. Minha segunda mãe, né? Me ajuda a criar meus filhos hoje. Mas ela te tirou da rua e você da foi rua. pro cabaré. Você não falou que foi sua família que te colocou no cabaré? Mas é defeito, assim, porque o conselho tutelar me tirava do cabaré e me levava para casa da minha mãe, do meu pai. Entendeu? E meu pai mora em Campina Grande. Aí quando eu saía do cabaré, eles me voltavam para casa do meu pai. Entendeu? E eu ficava vice-versa. E teu pai te mandava de volta pro cabaré? Mandava de volta. Por causa que eu fumava maconha e fumava cigarro. Entendeu agora?
Já que você quer sustentar seus vícios, vá para o cabaré arrumar dinheiro. Você está entendendo agora? A questão da prostituição sempre me chamou a atenção e me fascinava, né? Aquelas meninas muito bonitas, muito arrumadas e tal, a paquera, a conquista, sempre me fascinou. E eu sempre fui também namoradeira, namorei demais. Então eu juntei o útil ao agradável. E aí eu fiquei uns 7 anos dentro da prostituição mesmo, dentro do cabaré, como a gente fala, né? E a Amazônia de João Pessoa, né, tinha um projeto junto com o CIPMAC, em parceria com o CIPMAC, de trabalhar um projeto de intervenção com as prostitutas. E eu estava no cabaré e elas foram fazer uma seleção de meninas para trabalhar, atuarem nesse projeto. Na época eu fazia enfermagem, que eu também sou técnica de enfermagem. E no desenrolar lá da conversa me convidaram para atuar nesse projeto. Até então eu não sabia do movimento, não conhecia o movimento de prostituta, não conhecia que tinha uma associação, que tinha esse trabalho todo voltado na questão da saúde, dos direitos da prostituta, enfim. E, por coincidência, a escola onde eu estava fazendo enfermagem era vizinho à associação. Então, quando eu fui para a entrevista para trabalhar nesse projeto, né, então foi assim, nossa, foi ótimo, maravilhoso, né? A partir do momento, caramba, já me identifiquei. E quando a gente começou a atuar dentro da zona mesmo, com esse trabalho com as meninas, foi quando eu comecei justamente na militância. Porque todas aquelas questões que a gente abordava, trazia para as meninas, a questão da saúde da mulher, a questão das DST-AIDS, a questão dos direitos humanos, a legalização da prostituição. Então isso já foi me chamando bastante atenção. E mesmo depois do projeto terminado, que acabou o projeto, eu continuei. Então eu continuei dentro da instituição, trabalhando na militância, porque dentro da zona, eu passei por tudo aquilo, né? Eu passei por discriminação, por preconceito. Então eu tinha conhecimento de causa dessas histórias, né? De quanto a gente era discriminada, né? E comecei a batalhar em prol da categoria, sem problema nenhum. E isso já se passaram 16 anos. Hoje eu tenho 47 anos, tenho outras atividades, né? Não atuo diretamente na prostituição, assim, como renda, né? Mas se aparecer, é uma renda extra, eu faço tranquilamente o programa. Mas, na verdade, a minha batalha hoje é justamente essa do ativismo mesmo, sabe? De estar lutando, levantando a bandeira da prostituta por melhoria na qualidade de vida, por direitos, por cidadania, né? E esse resgate todo, né? Dentro da sociedade, dentro do governo, enfim. Tudo isso que a gente está representando aqui no... Depois que eu fiquei um tempo todo, frequentemente de 18 a 24 anos na zona, direto, e depois de um tempo, o que me levou realmente a voltar e fazer essa briga por direitos, deveres, principalmente de saúde, foi quando eu me infectei com o vírus HIV. Eu sou uma profissional do sexo, vivendo com HIV há 15 anos, então meus filhos não são soropositivos, nem meus companheiros. E o que me levou foi isso, quando eu vi falando, eu sempre comento, nem toda puta tem AIDS, mas tem puta vivendo com HIV sim. Não é um rótulo, sabe? Eu disse, a gente não tem que revoltar aquele rótulo de 30 anos atrás. Mas a gente também tem que mostrar que tem puta vivendo com AIDS, que tem uma qualidade de vida boa, que tem um acesso garantido e que precisa sim ser multiplicadora de saúde entre elas. Foi o que me fez voltar com mais gás. Se não, peraí, eu tô vendo companheira minha lá da zona, do puteiro morrendo, sem acesso, se escondendo, eu tô viva, então eu vou pra lá, vou pular e vou falar com essa mulherada. E então assim foi que eu fiz, procurei um movimento, o GEMPAC, né? Me envolvi, comecei a falar de prevenção positiva, prevenção combinada, né? Essa questão do acesso antirretroviral, um incentivo à adesão, né? Porque falar de AIDS eu falo assim naturalmente, mas não é falar de receita de bolo nem de comida. Não é fácil, né? A gente já tem aquele estigma por vender sexo.
Tu fala que tem HIV, aí são 2 passos pra frente e não sei quantos pra trás. Né? Ser puta, eu nasci pra ser puta e quero ser puta sempre. A palavra puta, ele tem uma essência muito grande. Ele tem poder, essa palavra é poderosa. Vê que os filhos, nossos filhos são o maior palavrão, filha da puta. Todo mundo quando tá aborrecido chama filha da puta. Então, os nossos filhos, os filhos da puta são o maior palavrão da sociedade. Então, eu gosto de palavrão. Quebrar estigma, preconceito, discriminação e entrar dentro de uma relação de valores e concepção de sociedade. É por causa do estigma e do preconceito, que é muito grande, e também pela falta de identidade de algumas das trabalhadoras do sexo. Porque se elas se nós lutarmos mais pela questão da auto-organização política, pela questão da luta pelos direitos iguais, pela questão de política, e onde possa fomentar a auto-organização política, com certeza ela vai estar assumindo. Se eu sou gay e não assumo que sou gay, eu vou sofrer mais preconceito. Se eu sou puta e não assumo que sou puta, eu vou sofrer mais preconceito. Se eu sou negro, se eu sou índio. Então eu acho que assumir a identidade é a coisa mais prática. Então, eu ainda fiquei casada 5 anos mais para mostrar e ela estava errada. Onde um tempo eu não aguentei mais e disse, vai pra puta que pariu, eu fui criada sem pai, meus filhos, e hoje estou em uma mulher e não nasci para ser governada por homem. Eu acho que eu sempre fui puta. Só não era tipo assim, aceito como puta, né? Mas sempre fui puta. Saía com as amigas pra uma festa. Ai, peraí, bicha, a gente tem de arrumar um cara que tenha dinheiro pra pagar a bebida e tenha algo pra nos levar pra casa. Tipo, puta barata. O cara enche o rabo da gente achasse, a vinda comendo e a única coisa que ganha é a carona pra casa. Tá certo não? Não, vamos aprender a cobrar. Minha mãe já estava no movimento quando eu comecei a ser puta realmente, a me assumir como puta, ela já estava no movimento. Sim, aí como ela já vinha no movimento, ela não sabia e eu estava envolvida. Pô, a menina é bonitinha, novinha, bota um shortinho, sempre oxendo assim, sempre levava cantada de homem. A vida fazendo o quê? Gostou, né, amigo? Bora, não tem problema não. Nunca tive nojo assim de cliente, como às vezes eu escuto um depoimento de algumas amigas do primeiro programa, sempre depois, a pessoa sai depois, na hora, oxa, porque recebeu, depois sente um certo nojo, aquela certa angústia, eu nunca senti. Pô, minhas amigas saem um hoje, outro amanhã, e não cobra nada, e elas não têm nojo, eu vou ter nojo por estar cobrando. É até uma experiência melhor, porque você conhece o preto, o branco, o alto, o baixo. Gosto do que eu faço, gosto da prostituição, porque muitas vezes lá, com alguns clientes, você acha o que você não acha na sua casa, que é a compreensão, a conversa. Nem todos os homens procuram só o sexo, eles procuram uma conversa, aquilo que às vezes a mulher não tem mais paciência de dar, de perguntar como que você está, meu querido, como que foi seu dia e seu trabalho. Hoje eu me dedico mais à ONG, né, ao que as mulheres, o que nós prostitutas precisamos, que é ser reconhecida, que é ser tratada bem nos lugares onde a gente entra. Se eu procuro o SUS para uma consulta médica e falo que sou prostituta, eles nos olham com um olhar diferente. Eles olham para a gente como se a gente fosse uma vadia, como se a gente fosse lá na casa deles buscar o marido delas, ou se a gente tem doença, então a gente é deixada de lado. E isso não só no SUS, em todos os lugares. Você entra no restaurante e as pessoas não gostam de ver como prostituta, né? Então, assim, luto pelo nosso direito. Gostaria que a gente fosse reconhecida e fosse respeitada. Eu disse, tá, sou mulher, agora que eu vou fuder mesmo, né? Vou fuder linda com força. Fui-me embora pra casa, minha mãe me deu uma pizza, me chamou de rapariga e perguntou se eu tinha perdido a virgindade. Eu disse que não, eu menti. Eu passei dos 14 até os 15 anos mentindo. Aí conheci uma pessoa maravilhosa, que ele me tirou da noite. Ele disse, eu vou
digno, mas não de prostituta, de mulher. Casei com ele e passei 5 anos com ele. Aí uma vez ele brigou com a minha mãe e falou que me conheceu na noite, que eu sou garota de programa, que eu não devia me envergonhar do que eu sou, porque era puta, era isso, era aquilo, nananã. Aí minha mãe soube, minha mãe me bateu de novo. Eu disse, aí minha mãe, já se é pra assumir, assume de uma vez, assume pra todo mundo o que tu és. Aí eu fui, sentei com meu pai, com as minhas irmãs e falei que eu sou garota de programa. E não pretendo sair nem tão cedo. Tentei várias maneiras de emprego, não deu certo, porque na cidade onde eu morava era interior. Então eu viajei do interior de Campina para João Pessoa. Aí foi aqui onde eu me encontrei. Grande, e aí comecei a trabalhar com gringos, né, lá no cais de Cabedelo, no cais de Natal, viajava com uma colega minha. Comecei a ganhar dinheiro, comecei a viver outra coisa, outra vida, sabe? Eu acho que as coisas melhorou pra mim. E minha tia ficava dizendo, não, sai disso, não sei o quê. Mas eu nunca me importei com essa história de família, dizer o que eu tinha que fazer, sabe? Eu acho que sempre fui assim, um pouco rebelde. E aí, pronto, eu comecei a ganhar dinheiro e fiquei na prostituição muito tempo. Hoje eu já tenho 43 anos, tenho 20, quase 30 anos de profissão. E assim, construí minha vida, assim, tudo que eu tenho hoje eu consegui da prostituição, né? Minha casa, meus filhos. Tem uma filha que é uma história, assim, na época a gente não usava camisinha, né? Na época a gente transava. E eu engravidei, não tenho ideia quem pode ser o pai, mas outros filhos, eu sei quem é. Tive 5 filhos, cada filho uma paixão, né? Cada um tem uma história. Quando a gente se apaixona e, sabe, deixava... Na minha casa, vai me ajudar a lavar um prato, ela era dona do cabaré, vai lavar um prato, vai lavar uma louça. Você não vai fazer programa, só vou lhe dar um lá para você morar. Aí fica a seu critério, quando você completar 18 anos, se você vai seguir ou não. Entendeu agora? Eu morei dentro do cabaré dela, mas não foi para me prostituir. Sim, para ter um lar. Para não morar na rua, para não estar mais usando aquela droga, entendeu? Porque se não fosse Deus e segundamente o Cipmac e ela, eu hoje poderia estar numa cadeia, poderia estar morta, poderia nem estar aqui contando a minha história, entendeu? Isso que aconteceu. Meu pai morava na mesma cidade, Campina Grande, e ela também de Campina Grande. Tu tá entendendo agora? E a minha família toda de sangue mora em São Paulo, meu pai mora na Paraíba. E sua mãe? Mora no Guarujá. As pessoas dizem, não, você tem uma voz bonita e tal. Aí, mais uma vez, o Cipmac entra. Lusa, da Pros também. A gente veio para um evento na época, lá no Hotel Tambaú. E a gente saiu à noite na praia, tem uma música ao vivo. Aí todo mundo falou, ela é cantora de Campina Grande. Aí nisso tudo, o cara se apaixonou pela minha voz. Acabou o evento, todo mundo foi-se embora e eu fiquei de uma pessoa. Mas graças a Deus eu nunca tive esse problema em assumir minha soropositividade, nem meu tratamento. Eu até digo que na minha vida virou um pouco de feitiço, porque mesmo eu assumindo publicamente, assim mesmo parece que ainda recebo, vejo um programa, 2 mais convites. Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso mesmo, independente de ser profissional do sexo, tirar esse medo do HIV, sabe? Porque as pessoas têm tanto medo do HIV e deixam de ter medo de outras coisas, como hepatite, como a própria violência de se pensar em ter preconceito. Uma das maiores violências dentro da AIDS é o preconceito mesmo. Pode adentrar século XXI, todos os séculos, mas enquanto a população continuar com preconceito, nós não vamos ter avanço nenhum, nem no Brasil, nem no mundo nenhum. Tudo bem, participei de um movimento chamado Vira Vida. Foi uma experiência ótima e muita gente conhece esse projeto Vira Vida, que é do SES, né? E é para pessoas que vivem em situações de vulnerabilidades. O Vira Vida realmente me ajudou a ter uma autoestima. De uma certa forma me empoderou de alguma maneira. Fazer trabalhos na UNC, trabalhos voluntários. Vai fazer prevenção, eu vou também. A menina já me conhecia.
E assim foi entrando no movimento. E aí ela foi sabendo, porque onde a puta, tu chegou. Aí a mãe fazia a puta e a putinha mesmo, a filha da puta. E ela foi começando a entrar. Mas também em nenhum momento eu fui criticada pela minha mãe. Meus irmãos também me criticaram, meus filhos não entendem ainda, né? Porque na verdade meus filhos não entendem. Tive até uma experiência, eu fui me inscrever no programa social da minha cidade, pela escola dos meus meninos, né? Mas a gente se inscrevia na prefeitura, onde ela disse, trabalho nada, eu digo, não. Qual é a sua ocupação? Você faz faxina, não deixa nem eu falar, né? Eu digo, não, amor, eu sou puta mesmo, faço programa. Aí ela, tá, eu botou lá profissional de sexo. Eu me sinto muito bem. Estava escutando uma fala ali dentro da Monique, na década de 19, né? Prostituta era o posto da AIDS, era o posto de doenças venéreas, doença do mundo. E a gente deu uma bela resposta à sociedade. Esse projeto Vermelha Sabendo era tudo que a gente precisava, puta. Porque a gente conseguiu provar e puta não tem doença. Puta não é doente. Puta se previne. E a Joana de casa não se previne. Eu tive uma experiência com uma amiga minha. Ela não é puta, minha amiga há muito tempo. Antes de eu entrar na putada, ela já era minha amiga. Me respeita, tudo bem. E ela era casada e o marido dela pegou uma doença. Separou, teve uma briga e ela apareceu com a doença. Aí ela me chamou muito mal para conversar. Daí eu tenho... Ele feliz pegou uma doença para papá para o popô. E eu tenho certeza que ele só podia ter ido pro cabaré. Eu disse, bicho, aposto a poder arrumar uma inimiga, porque no cabaré não foi não. Eu aposto com você, como ele não pegou essa doença numa puta. Aí ela, foi desse jeito que ela é nojenta, eu não duvido não. Eu digo, bicha, tu vai avaliar direitinho, procura ir pela rua, porque foi aqui perto. E realmente tinha sido uma amiga nossa também. E não é puta, e era amiga da gente, que andava com a gente na infância. Aí tá aí tua resposta. Eu não disse a tu, eu não disse nem era amiga da gente, tá vendo aí? E era tua amiga. Aí ela, realmente, eu digo, bicha, puta não trepa sem camisinha, não. Puta é ser uma mulher qualquer, não é. Nós temos valores. E somos muito valorizadas. Minha família me valoriza muito. Se hoje meus filhos têm o que comer, se hoje eu tenho casa própria, eu tenho carro, porque eu estava trabalhando, não estava roubando não. Então, eu gosto de ser prostituta. Hoje em dia gosto de trabalhar com o Grupo Liberdade e correr atrás dos nossos direitos. De ser mulher, de ser feminina, de ser mãe e de ser prostituta. Passei mal, comecei a vomitar, aí as meninas me levaram pro médico. O médico fez um montão de exame, quando detectou, ele, vamos fazer o beta. Aí fez o beta, eu tava grávida de 3 meses. Agora não era do cliente, era do meu companheiro, que eu passei 1 ano com ele. Então isso aí meu mundo caiu, porque eu não queria aceitar a gravidez. Eu queria abortar com 3 meses. Eu dizia que eu carregava uma peste dentro de mim, porque meu casamento acabou, isso aí mexeu com a minha vida, minha mente. Eu pensava que eu ia ficar gorda, que eu não ia conseguir voltar a fazer programa. Aí foi aí onde o CIPMAC entrou na minha vida. Resumindo, eles protegem as garotas de programa, entendeu? Ele orienta a garota de programa, ele protege a garota de programa, ele ensina muita coisa à garota de programa. Aí foi aí, um dia, numa noite, muito triste na minha vida porque eu estava grávida, que eles vieram até mim. Porque uma garota de programa, porque minha mãe não sabia, ninguém sabia, só eu sabia que eu estava grávida. Então eu queria compartilhar isso com alguém. E eu não achava aquela pessoa para dizer que eu estava grávida, como é que eu vou fazer? Então foi aí onde o CIPMAC surgiu. Aí eu tive uma conversa com a minha mãe aceitou a gravidez, todo mundo aceitou a gravidez. E o CIPMAC abriu a porta com esse novo projeto que me chamaram para participar, porque eu estava precisando de dinheiro, né, que eu vivo melhor sabendo, teste do vírus da HIV. Então foi aí onde o CIPMAC abriu as portas e me deu essa oportunidade. E até hoje eu estou dentro desse projeto, estou elaborando os testes do vírus da HIV, estou fazendo o programa, aceitei minha filha hoje tem 1 ano e 3 meses, minha família está totalmente diferente do que eu pensava na minha mente e minha vida está normal, está
Marido, eu nunca tive marido, não. Assim, eu nunca tive marido. Tá. Nunca tive uma vida conjugal, né? Só paixão, namoro, essas coisas todas. E todos eles sabiam que eu era prostituta. Eu nunca escondi pra ninguém. E meus filhos também. Meus filhos, eles sempre soube que eu era prostituta. No início, logo no início, eu até escondia, né? Eu tinha vergonha, o vizinho passava, me escondia, sabe? Eu não queria dizer, eu tinha vergonha disso. Mas aí, foi em 99, aí eu conheci a Amazona, que é a Associação de Prevenção à AIDS, que chegou aqui em João Pessoa para trabalhar, com um projeto para trabalhar com a prevenção às DST HIV/AIDS com as prostitutas. E aí eu fui convidada para participar do projeto, para ser multiplicadora. Eu nasci e cresci, minha mãe dizendo que isso não era bom, que prostituição era mulher que não tinha coragem de trabalhar, que era uma vergonhice, era não sei, todas essas coisas ruins, né? Que a prostituição sabe que a gente sabe que a profissão traz esse estigma, né? E aí era todas essas coisas ruins e eu acreditava que era isso, até conhecer a verdade, né? Que não era nada disso, que prostituição não é crime, prostituição é um trabalho como qualquer um outro, né? Atrás eu trabalhava à noite. Aí, depois quando eu comecei a ter filho, né? Aí eu preferi trabalhar durante o dia, porque à noite eu estava com eles. Aluguei uma casa e tinha uma pessoa que tomava conta deles. Só que a pessoa que tomava conta não podia ficar à noite, só podia o dia. Aí eu troquei, eu comecei a trabalhar durante o dia e à noite... Aliás, comecei a trabalhar o dia e a noite para poder estar com eles. Você pagava uma pessoa? Pagava uma pessoa para tomar conta deles, né? Que eles não podiam ficar só. E também tinha essa história, tinha que fazer a comida deles, botar para o colégio, tá entendendo? Tudo isso. E aí teve um tempo também que aí eles foram crescendo também, aí eu mudei. Tinha a menina disse que não podia mais ficar com ele, aí começou, né, deixava na casa de um, aí deixava na casa de outro, botava em creche, aí fica toda aquela situação. E tinha que batalhar, porque quem ia sustentar? Se eu não tivesse que batalhar, né? Tinha que batalhar para sustentar, não tinha ninguém, não tinha nenhuma outra renda, a renda que eu tinha era essa mesmo da prostituição. Se eu não viesse batalhar, eu não tinha como sobreviver. Que além de aluguel, água, luz, gás, né? Eu tinha que pagar uma pessoa para tomar conta deles, e roupa, colégio, tudo isso, né? Era eu sozinha. Vou trabalhar. Aí eu fiquei, eu fazia comida, dava almoço para eles, botavam pro colégio e vinha para aqui, para a praça, batalhar. Eu batalho aqui já há quase 20 anos, só aqui nessa praça. Mas assim, com muitas dificuldades, mas consegui criar todos eles. Aliás, as 3 já casaram, só tem um menino que mora comigo, que não casou ainda. Ele é evangélico e está fazendo faculdade de administração. Assim, 8 horas de trabalho ou mais? Ou mais, porque tinha dia também... Geralmente é mais, né? Porque às vezes parecia um cliente que queria passar a noite, aí ligava para a vizinha dormir com eles, mas... Minha preocupação era de não deixar ele sozinho, porque a gente nunca sabe, né? Parece que é uma coisa, acontece alguma coisa, aí a mãe deixou os filhos sozinha, a prostituta. Tá entendendo essa história? Não, isso não ia acontecer. E aí, às vezes eu trabalhava até mais de 8 horas. E hoje eu tenho uma filha com 15 anos, cantora evangélica. No de 11 anos e uma menina de 15. Me ensinou a viver, a ter um lar, ter respeito pelas pessoas, ser respeitada, que antes de eu virar isso aí, eu sofri muito. Eu sofri muito dentro de cabaré, fui humilhada pelas próprias companheiras. Teve 2 que me ajudou muito. Quando eu não fazia nenhum programa, elas me davam dinheiro do programa. É muita história. Minha vida é um jogo aberto, isso aí eu não tenho vergonha de dizer não, que eu fui para deixar de ser não. Traí muitas pessoas boas na minha vida. Faz 16 anos que eu participo do CIPMAC. Quando tem evento assim, às vezes eu tô, às vezes eu não tô. Não é porque eu não quero, é porque eu tô fazendo algo. Entendeu? Me incentiva cada vez mais a lutar pelos direitos das profissionais do sexo. Compaixão e gratidão ao mesmo tempo. Entendeu? Foi através de uma ONG que foi ali falar sobre
as doenças, dar camisinha às companheiras de trabalho. Foi através de uma ONG que eu consegui erguer minha vida. Eu amo cantar. E ninguém fique pensando que meu cachê é R$1.000, R$100, não. O cachê que eu ganho é R$50 cantando. Não é gosto? R$50 hoje às vezes é um programa. Já tive muitos planos. Eu já tive muitos planos, mas sinceramente, particularmente, eu me encontro hoje num Brasil e a gente tem que viver hoje. A gente planeja o amanhã, mas a gente não pode mais nem sonhar. Porque onde não é a violência, é o político. É a política. Então a gente tem um sonho, lógico que todas têm um sonho. Meu sonho não é deixar de ser puta nem tirar ninguém da prostituição. Meu sonho é lutar pelos direitos de igualdade. Igualdade e respeito. Porque antes de tudo a gente é respeito. A gente não tá roubando ninguém. A gente não puxa o macho pro cabaré. Ele vai com as pernas dele. Então a gente mais é respeito. E lógico, isso é um sonho de todos nós. A luta é grande, né? Vamos esperar isso, a gente vai conseguir, só não sei quando. Assim, pra mim, eu não me considero, tenho essa formação, mas pra mim não considero, né? Eu sou prostituta, eu acho que eu vou permanecer, sabe? Até Deus me dá forças para continuar. E dentro dessa luta mesmo, dessa luta de militância, de estar incentivando as meninas, né? Não na questão de sair da prostituição, porque a gente não tem essa condição, a gente não tem essa nossa bandeira, mas sim o reconhecimento, a questão da identidade, mas falar para a família, não se esconder, né? De admitir que faz esse trabalho como outro qualquer. As atrizes fazem filmes pornô, fazem fotos e ganham milhões de dinheiro na Playboy usando o corpo, mostrando suas partes genitais, porque eu não posso usar o meu corpo da forma que eu quiser e me sustentar com ele, né? Posso sim, a gente vai trabalhando isso, porque tem que ver, eu sou mulher, eu sou ser humano, tá entendendo? Porque o pessoal, a sociedade, ela associa a prostituição, tráfico de drogas, com roubo, com marginalidade, na verdade. E a gente mostra isso para as meninas, vocês têm direitos e deveres, né? Vocês pagam impostos, vocês pagam seu aluguel, você sustenta sua família, você sustenta sua casa. Então é um trabalho. Agora, se tu porta droga, se tu sai pelada na rua, ou se tu ofende alguém, isso aí é crime, como qualquer outro ambiente. As prostitutas é vida fácil e que destrói os lares. Aí, né, eu falei, não destrói lar nenhum, pelo contrário, a gente talvez melhore o relacionamento dos casais, né? Porque quando ele vai à procura de uma prostituta, não é a prostituta que vai na sua porta chamar seu marido para transar. É seu marido que vai lá no cabaré, atrás do que ele não tem em casa. Então, quando eles vêm à nossa procura, porque se não houvesse a procura, não existiria a oferta. Então, a gente está no nosso ambiente de trabalho, nós somos procuradas, nós não vamos procurar, é diferente. Então ela já mudou a concepção dela. Eu disse, a senhora, quando seu marido não pagar as contas de casa e não lhe der um presente, a senhora vai dar para ele de noite? Não vai. Mas se ele chegar com um presentinho, com um agradozinho, a senhora no instante abre as pernas, né? E aí ela fica, quantos casamentos existem por fachada, pela questão financeira? Né? Quantas mulheres se submetem a ser esposa daquele homem machista, violento, o resto da vida para ter uma casa, uma condição melhor, sua feira, sustentar seus filhos? Não deixa de ser. A senhora faz sexo em troca de alguma coisa. Ou a senhora ama seu marido? Se ele fosse morar com a senhora debaixo de uma ponte, a senhora iria morar com ele? Não, ele deve ser professor de universidade também, como a senhora, né? Coisas assim. Aí foi assim uma polêmica. Mas aí o seguinte, nesse debate, ela já mudou a concepção dela. Ela disse, poxa, eu não tinha visto por esse lado.